31 de março, eles estão automaticamente prorrogados. Então, não precisa ficar mandando um novo plano de trabalho para a gente. Aquele plano que você mandou inicialmente, ele está valendo, eles não têm data de validade. A não ser que tenha mudado, sei lá, bruscamente as suas atividades, que você está desenvolvendo uma atividade de uma forma diferente, ou que você não está trabalhando mais todos os dias remotamente, você está indo duas vezes na semana trabalhar presencial, mais 3 dias em casa, aí teve uma mudança no seu plano de trabalho, aí sim a gente pede que vocês encaminhem novamente o plano de trabalho, porque teve essa alteração, mas se não teve nenhum tipo de alteração nas suas atividades do dia a dia, a gente pede que não fique encaminhando a cada mês um novo plano de trabalho. Aquele plano de trabalho inicial é o plano que está valendo e foi automaticamente prorrogado, tá? Então, aqui, a regra é que não há necessidade de fazer novos planos de trabalho a cada mês. Posso ir passando? Tudo bem? Alguma dúvida? Sim. Não. Então, como será realizado o controle de frequência do servidor em trabalho remoto enquanto perdurar o estado de emergência do COVID? Então, o controle de frequência do servidor será da seguinte forma. Então, é a questão também que a gente já reforçou aqui, que a Lili falou bastante com relação ao envio do relatório de atividades, né, que tem um prazo máximo de até 30 dias, que deve ser utilizado o mesmo processo que foi aberto no SEI, né, porque a gente também estava reparando que, às vezes, o que acontecia? Não, o relatório vinha sozinho, não tinha um plano de trabalho junto, então o ideal é sempre que tenha um processo aberto no SEI, que tenha um plano de trabalho, e dentro desse processo do plano de trabalho, venha um relatório em seguida. Então, outra coisa também que a gente já colocou bastante aqui na reunião anteriormente, mas que é importante reforçar, a gente pede que o relatório, no começo foi do dia 16 até o dia 30 de março, que os próximos sejam a cada mês. Então, por exemplo, do dia 1º até o dia 30 de abril, depois do dia 1º até o dia 31 de maio, porque fica muito mais fácil, tanto para vocês, porque não vai precisar que a chefia imediata, a cada 15 dias ou a cada semana, fique aprovando o seu relatório de trabalho. Então, fica mais fácil que ele realmente, assim, de uma vez só, aquelas atividades que foram desenvolvidas, que faça avaliação, se foi cumprido ou não, e que envie para a gente. Então, outra coisa também que a gente percebeu, outro dia eu recebi um e-mail de uma servidora falando se estava tudo certo no plano de trabalho, eu acessei, não sei, estava tudo certo, mas a pessoa acabou esquecendo de enviar um processo para a gente. Então, assim, é muito importante também que você faça o processo, o plano de trabalho, o relatório, mas que também envie, porque senão a gente não consegue acompanhar. A gente tem um controle nosso com que a gente faz todo mês, à medida que os servidores vão mandando para a gente o relatório, a gente tem uma planilha que a gente acompanha tudo que foi registrado, o período que foi registrado, está tudo feito para a gente. Então, o que acontece também? Muitas vezes, a gente conclui o processo, mas isso não significa que a gente não está acompanhando. A gente está acompanhando, sim, seu processo está lá arquivado com a gente, tá? Então, outra situação. Nos casos de turnos alternados, de revezamento ou flexibilização, acho que alguém está com o microfone aberto aí. Vai, continuando. Nos casos de turnos alternados, de revezamento ou flexibilização, a chefia imediata deverá informar as divisões ou coordenações de gestão com pessoas do campo para os respectivos lançamentos de ocorrência do controle de frequência. Então, é aquele caso que a gente já falou, que algumas pessoas estão trabalhando 2 dias na semana em casa, 3 dias na semana presencialmente, então tudo isso tem que ser colocado no seu plano de trabalho, tudo isso tem que ser colocado no seu relatório de atividades. Uma coisa também que eu já percebi que é super importante e que as pessoas estão colocando. Então, por exemplo, eu peguei alguns relatórios agora de abril e vi que no começo do mês a pessoa trabalhou, então do dia 1º até o dia 10 trabalhou, e depois do dia 11 diante ela tirou férias. Então, isso está registrado lá no relatório, e a partir do dia 11 ela vai estar de férias até tal dia, sei lá, até o final de abril. Então, é importante sim, alguém já perguntou isso aí antes, que eu vi no chat, é importante sim que tudo seja registrado no relatório, para que a gente faça acompanhamento, tanto aqui na coordenadoria, como também a Bruna, quando receber esse relatório e for verificar também na consistência, cheque um relatório, cheque a consistência e veja que aquele servidor só trabalhou 10 dias e que os outros 20 dias eles estão de férias, tá? Isabela? Oi.
Oi, desculpa. Deixa eu Imagina, só pode tirar uma perguntar. dúvida com você. Você está colocando dessa questão do trabalho parcial ou não, né? Sim. No meu caso, no plano de trabalho, eu não coloquei isso. E eu estou fazendo parcial. Eu estou indo metade do dia e metade do dia ficando em casa. Mas, como eu tenho ido todos esses dias, porque eu não tinha conseguido fazer nada, então eu cumpri a minha carga normalmente esses dias. Então, eu estou solicitando o trabalho remoto a partir de agora. Então, e eu já fiz o documento e já assinei. Então, como é que eu faço para inserir essa informação? Você vai começar a fazer o trabalho remoto a partir de quando? Porque você me De disse que hoje, antes de hoje, né? De hoje de ou de amanhã, hoje. agora. Não, aí você pode fazer o novo plano de trabalho, como eu falei, que agora a sua situação mudou, né? Você Então, mas é estava que indo eu presencialmente. enquanto vocês estavam fazendo, eu fui tentando abrir, fazer, e eu já fiz e assinei e enviei. Fiz e assinei. E aí você agora está falando que era para constar, eu não coloquei. Entendi. Você já enviou para a chefia? Ou já É, enviou para a gente? não enviei para vocês, eu assinei. Você assinou, ou você pode fazer o seguinte, ou você pode cancelar o relatório e fazer um novo relatório com toda essa situação de que você agora vai trabalhar remotamente e quais dias que você vai trabalhar. Você vai trabalhar todos os dias? Todos os dias, meio período. Então o ideal. Oi. Eu vou O fazer ideal Você mesmo pode tentar editar presencial e metade à distância. é tentar editar, né, Lili? Como é que faz? isso lá no pergaminho, aquele pergaminho que eu mostrei, se ele está assinado só por você, você consegue abrir o mesmo formulário que você incluiu, vai no pergaminho e você vai editar o documento. Ah, entendi. Mesmo estando assinado, então. Sim. Aí você depois assina novamente. Tá, e aí a minha chefia tem acesso a isso diretamente ou eu preciso encaminhar para ela de alguma forma? Eu não consegui entender essa parte, desculpa. Se vocês estão dentro da mesma unidade no SEI, ela automaticamente já tem acesso. É só Eu ela não clicar preciso no documento. enviar para ninguém, só depois que vai para o RH, então. Exatamente. Ah, entendi, obrigada. Quando você checar que ela já assinou a sua chefia imediata, aí sim você envia o processo para a gente. Entendi, Desculpa, obrigada. desculpa. Deixa eu E a só falar outra, para deixa eu ela. só, não, só complementar, só um minutinho Tá para legal, lá, Isabela. só um minuto. Outra coisa Muito que você complicado. falou, a chefia imediata tem que assinar e não esquece que o chefe do departamento também, no plano de trabalho. Ah, tá, Só no no meu relatório. caso é a mesma pessoa. Ah, então tá bom, então Eu tá bom. respondo Então tá direto ela. resolvido. Tá Tá. ótimo. Pois não, quem estava falando? Ou alguém pediu para falar? Acho que era o Márcio, né? Oi, voltei. Oi, Então, não, só ia falar, porque eu tive muito problema igual dela. Essa certo. questão, sempre que for na mesma unidade, manda um e-mail ou avisa a pessoa e tem que passar o número você criou um processo, passa o número do processo e o número do ofício, né? Que esse pessoal que está falando, olha, estou tentando fazer, não consigo, eu sei como é difícil mexer no SEI. Se não explicar assim certinho, ela não sabia nem da assinatura, né? Então, depois vai lá de novo, fica sofrendo no SEI e não dá certo. Tem alguns botõezinhos que, se não aperta ali, não funciona, é terrível mesmo. Eu acho isso, tá bom? Ou qualquer coisa também, passa o e-mail para a gente, liga no nosso telefone, a gente está com o telefone, qualquer coisa, pode ligar nos nossos contatos também, que a gente tira as dúvidas, para quem precisar, tá? Posso continuar? Então, continuando aqui, essa observação que eu botei na apresentação, com relação a essas pessoas que estão trabalhando ou em turnos alternados ou em revezamento, é importante também que a gente, na planilha eletrônica do controle de frequência, seja informado os dias de trabalho presencial e os dias de trabalho remoto, porque, como vocês sabem, quem está trabalhando remotamente não está recebendo vale transporte, insalubridade, então a gente precisa saber direitinho quais foram os dias trabalhados presencialmente e quais foram os dias trabalhados remotamente, para a gente poder fazer os descontos dos dias adequadamente, né? Porque senão já pensou eu colocar lá que eu trabalhei todos os dias em casa e teve, sei lá, 10 dias no mês que eu trabalhei presencial, para poder descontar realmente o proporcional, né? Não ter problema com relação a isso, tá ok? E, assim, uma outra coisa que a gente reforça, nessas situações tem que haver plano de trabalho e tem que ter relatório de atividades.
Então, o que a gente falou, mesmo as pessoas que estão trabalhando 2, 3 dias na Unifesp ou 2, 3 dias em casa, tem que ter o plano de trabalho remoto. Por quê? Porque tem algum dia que ela está trabalhando remotamente. E também tem que ter o relatório de atividades, independente da consistência, tá? Então, aqui eu coloquei do lado só o relatório, para exemplificar, que a Lili já tinha aberto no SEI. Outros pontos importantes. Então, recebido o relatório de tarefas, a chefia imediata deverá informar as ocorrências. Então, checar se não esquecer no final da avaliação no relatório. Então, o que a gente recomenda, que a Liliane está falando? Claro que cada pessoa vai combinar com a sua chefia imediata como que quer colocar no relatório. Se vai colocar as atividades desenvolvidas de uma forma geral naquele mês, se vai colocar dia a dia. A gente acordou internamente dentro do RH que a gente ia colocar o dia a dia nosso. Por quê? Porque fica muito mais fácil da gente fazer e não esquecer do que a gente fez. Então, para mim, por exemplo, é difícil me lembrar o que eu fiz no meu trabalho há uma semana atrás. Então, ficou muito mais fácil eu fazer um relatório diário do que eu estou fazendo a cada dia e depois colocar o mês inteiro lá, com todos os dias do mês, né, trabalhados. Acho que fica muito mais fácil. E aí depois, o que a gente já falou, que é super importante, essa parte da avaliação do relatório, que a chefia deve assinar, se foi cumprido tudo que foi proposto de uma forma total, parcial, ou se não foi cumprido, tá? Então, somente depois que essa parte do relatório, ela for avaliada, ou seja, ela for assinada pela chefia imediata, é que o relatório vai estar validado. Então, algumas pessoas devem ter visto algum despacho meu, dizendo assim, gente, essa parte do relatório não foi assinalada, precisa voltar, precisa que a chefia assinale para que seu relatório seja validado. Então, por isso que algumas vezes a gente volta o processo para vocês assinalarem, só que muitas vezes o processo já andou tanto que não dá mais para editar. Então, a gente até sugeriu que seja aberto um ofício para o chefe da disciplina, o coordenador, enfim, fale de que naquele mês o seu servidor cumpriu as atividades de forma total, parcial ou não cumpriu, tá? Se eu estiver indo muito rápido, podem falar, ou se tiver alguma dúvida, eu paro agora, tá? Oi, Isa, deixa eu só responder umas perguntinhas que estão aqui no chat, só para não ficar perdida no meio. Então, a Maristela está perguntando, eventualmente, alguns dias, quando vai lá, se precisa bater o ponto ou não. Então, aí é o que você combinar com a sua chefia. O ponto, ele está dispensado. Se você se sentir mais segura batendo o ponto, ok, a indicação é bater o ponto pela intranet para não usar lá o biométrico. Mas o importante para a gente, essa informação do trabalho presencial tem que vir no relatório de atividades e na planilha que o RH está mandando para vocês, junto com as consistências, tá? A Ellen está perguntando... Então, Ellen, a informação sobre plano de trabalho de docente a gente não tem, tá? Ou a orientação que a gente tem é que eles devem seguir o que foi definido pela Pró-Reitoria de Graduação e a de Pós-Graduação, porque aí tudo isso, o processo do SEI, tudo é relacionado aos tais. Para os docentes, realmente, a gente não tem essa informação, tá? A Luciane, deixa eu ver... Isso, edita o relatório, assina novamente, manda para a gente, já respondeu. Ok, quem mais? A Mônica, ela fala que o processo de adesão foi enviado via bloco de assinatura para o departamento e até agora não foi assinado. Pode ser enviado? Então, Mônica, a minha sugestão é você dar uma olhadinha se o bloco está disponibilizado para assinatura, porque às vezes ele não assinou por isso, tá? E aí um procedimento que é relacionado a bloco de assinatura, a gente pode depois te mandar um tutorialzinho que a gente tem para te ajudar nessa parte. Sobre quem está responsável por encaminhar para o RH. Então, cada lugar definiu o seu. Teve gente que foi o próprio servidor que mandou para a gente, teve gente que foi o chefe que mandou, e aí nós estamos falando de processos do SEI, tá? E para a gente é diferente, a gente vai olhar, não é quem foi que mandou, a gente vai olhar se os documentos estão preenchidos corretamente e assinados.
quem mandou para a gente é indiferente. Agora, se tiver com pendência, aí a gente vai devolver com um apontamento do que precisa ser corrigido. O telefone que a gente tem atendido, 5576-471, tá? A Daniele tem atendido as ligações e a gente também responde pelo e-mail lá do RH, o drh.csp, D de dado, Divisão de Recursos Humanos, que era o nome antigo, né? drh.csp, a gente tem respondido normalmente em até um dia útil, a gente responde. Deixa eu ligar. Rosimere, sobre a situação do seu colega, isso ele precisa de segurança, tá? A questão, isso precisa estar bem claro, justamente pelo que a Isabela falou, porque por conta do impacto de vale transporte, adicional de salubridade, se tiver, essas coisas. Então, se o servidor vai presencialmente, ele não tem que ter o desconto desses benefícios nesses dias. Então, isso precisa estar informado lá na planilha e no relatório de atividades. Diana, a respeito dos médicos, é uma situação um pouco complicada, né? A Marli, ela encaminhou para todas as áreas um ofício número 49, que foi uma consulta que foi feita para pessoas a respeito dos profissionais de saúde que trabalham em áreas acadêmicas, né? Não diretamente no hospital. Então, eu vou pedir que você se atente ao que está descrito lá na ofício que ela encaminhou. E se permanecer a sua dúvida, eu vou pedir que você mande para a gente por e-mail, que a gente vai te orientar lá, porque esse é um caso muito específico, tá? Luciane, a respeito da declaração do filho, pode colocar dentro do processo, mas não era enviado para o e-mail do chefe, o e-mail institucional do chefe, tá? O material apresentado, Lúcia, a gente pode mandar, sim, sem problema. Isso, Deolinda, não é obrigatório bater o ponto. O importante a gente é que esteja escrito lá na planilha e no relatório de atividades, tá? Então, quem valida o relatório, nessa questão, se a pessoa colocar que compareceu, mas não compareceu, enfim, quem valida isso é o chefe. Se o chefe também se sente mais seguro que o servidor bata o ponto, eu vou falar inclusive por mim, tá? Nos dias que eu fui presencialmente, eu preferi bater o ponto. Por mais que a minha chefia tenha me dispensado e a portaria também dispense, eu acho que é mais seguro para a gente bater o ponto. E aí eu bati o ponto normal. Eu não posso entrar nesse mérito, porque lá diz que o ponto está dispensado. O que o RH precisa realmente é que o dia presencial esteja apontado na planilha. Se o profissional, né, se o servidor, se ele bater o ponto, para a gente não tem problema, tá? O excesso não tem problema. Patrícia, pergunta dos cursos. Patrícia, se o seu chefe autorizou e ele considera isso como uma atividade relacionada ao seu trabalho, ele que vai acatar. Se ele acata o seu tempo de curso como jornada de trabalho também, ótimo, perfeito, pode colocar lá no relatório. O telefone, 55764171. Bruna, coloca aí no chat, por favor. É que se eu colocar agora, eu vou perder a ordem onde Coloquei eu tô. já. Peraí. O e-mail também. Isso, obrigada. Sibeli, a gente confere todos os relatórios, tá, de atividades, mas a gente confere a formalização. Então, se ele está preenchido correto, se tem o período, se está assinado, a gente não entra no mérito das atividades que estão descritas lá no relatório. E isso a gente tem feito
quase que diariamente. A Isabela está focada só nisso, em cuidar dos processos de plano de trabalho remoto e de relatório de atividade, tá? Então, eu não posso te dizer assim uma periodicidade, mas lembro que se tem apontamentos, a folha, né, ela tem um prazo para ser fechada. Então, o ideal é que no máximo julgue o relatório do mês, de abril, por exemplo, que ele chegue para a gente, porque senão a gente não vai ter como fazer os apontamentos que são necessários, inclusive dos dias que a pessoa foi presencial, tá? Ah, então, Lília, é a internet. Paciência comigo. Tá, a Sandra falou dos médicos, acho que é isso, Isa, pode continuar. Tá. Então, continuando aqui, uma coisa importante, diferenciando o plano de trabalho do relatório de atividades, é que o relatório de atividades, como ele está funcionando como controle da frequência de todos os servidores que estão em trabalho remoto, ele não precisa da aprovação do chefe do departamento, tá? Então, ele só precisa da aprovação do servidor e da chefia imediata. Porque eu tenho recebido também alguns relatórios que está com o chefe do departamento, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente reforça só que precisa da assinatura do servidor e do chefe dele imediato, tá bom? Agora, eu acho que essa parte aqui, que a Bruna está participando, acho que era legal ela falar. Você está aí, né, Bruna? Bruna? É das consistências isso. Agora, né, Isa? Deixa o seu projetado, porque se eu colocar agora, o meu vai travar de novo, e aí eu explico. Pode deixar, eu já botando aqui. Tá? Você está no slide 11, não é isso? E agora eu estou na tela inteira, mas eu acho que é. Na consistência de modo eletrônico. Tá. Tá bom. Então, pessoal, o que acontece, né? A Cibele até tinha me perguntado já sobre as consistências. A gente vai continuar encaminhando as consistências para vocês, mas o mais importante nesse momento é aquela planilha que a Bruna tem encaminhado junto, lá no e-mail, tá? O e-mail, ele vai normalmente com um texto até um pouco extenso, porque ela explica lá, ela dá uma série de diretrizes que tem que ser seguidas, né, para o preenchimento da planilha, e esse é o nosso grande ponto de atenção, tá? Aquela planilha, ela precisa ser devolvida, no caso, ela define no e-mail, impreterivelmente, eu vou dizer, eu sei que às vezes não dá tempo, que passa alguns dias, mas vamos tentar não exceder muito, por quê? Porque a equipe lá da divisão de ADM de pessoal, que é a equipe da Bruna, são eles que fazem os lançamentos. E a folha está praticamente toda manual nesse período. Então, eles têm que entrar folha por folha de cada um dos servidores para lançar os apontamentos que vocês encaminham ali naquela planilha. Então, muito critério, muito cuidado no preenchimento, mas principalmente a gente precisa que vocês se atentem aos prazos, porque o prazo para eles lançarem é muito curto. O que a Isa tinha colocado aí no slide, né? As consistências continuam com o procedimento de forma eletrônica, indefinidamente. A Bruna manda essa planilha, né, com os dados dos servidores de cada área lá no e-mail, que esse e-mail, né, é devolvida para nós através do e-mail institucional do chefe da unidade, ou que ele dê a ciência de acordo lá no e-mail. A planilha que vai ser gerada agora, referente ao mês de abril, ela vai com um campo de diferente a mais, né, em relação a março, porque em março a gente não teve prejuízo com relação à questão do vale transporte, de salubridade, então ficou indiferente se a pessoa tinha ido trabalhar presencialmente ou não. A partir do mês de abril, esse é um detalhe que vai ser observado. Então, ela vai com um campo a mais, isso ainda vai ser divulgado para vocês, só fica mesmo o alerta para que vocês tomem muito cuidado na hora de preencher isso, para que não gere desconto indevido para as pessoas, tá?
sobre as declarações de comparecimento, né? Continua o procedimento como era antes, só que em vez de pessoalmente, vocês mandam por e-mail. Aquilo que é atestado de horas, se tiver, somos nós do RH do campus que tratamos, então vocês mandam para a gente. O que for afastamento de um dia em diante é para o SESMIT, então não precisa mandar para o RH, o SESMIT que faz o lançamento, tá? Não esquecer que precisa da assinatura lá da chefia, né, no atestado, ou do diaconeio, enfim. Como era antes, só mudou a forma da entrega mesmo, tá? Ela lembrou aí no slide, né, que tem que ter o processo do trabalho remoto. E o último slide aí, e pontos importantes, né? Todos os documentos relacionados a trabalho remoto, sempre dentro do mesmo processo inicial. Os processos estão em acompanhamento na nossa unidade, caso haja alguma inconsistência, nós incluímos um despacho com as orientações para a regularização. Os processos já abertos continuam como estão, sejam individuais ou não, não precisa abrir um processo novo. Todos os processos recebidos, a gente dá uma ciência, então, se você verificar que ele está fechado, vai lá no acompanhamento, né, do processo e você vai ver que ele está incluído num bloco interno para um controle nosso, tá? Porque senão ficam muitos processos abertos na nossa coordenadoria. Deixa eu ver o que mais que tinha de dúvidas, que aí eu vou entrar numa outra parte aqui de outros processos. Deixa eu ver o que apareceu aqui de perguntas. O MC Próspero perguntou também se os servidores afastados em trabalho remoto se tem que preencher relatório de atividades. Se ele está em trabalho remoto, tem que ter relatório de atividades. Ele só não tem se ele tiver de férias, se ele tiver com atestado médico, algum tipo de afastamento que não dá trabalho. Não dá trabalho, né, gente? Deixa eu ver o que mais. Ponto batido preferencialmente pela intranet, tá? Se o servidor tiver com algum problema e não tiver conseguindo acesso à intranet, precisa ver com o pessoal do TI lá, porque a informação que a gente tem é que a intranet está liberada para todo mundo. Então, no trabalho que a gente chama de escala, né? Ele não vai todos os dias presencialmente. Então, alguns dias ele vai, outros ele fica em casa. Se ele está com trabalho remoto em casa, ele tem que fazer relatório de atividades, tá? E fazer o termo de adesão também. A Gisele está dizendo, né, que não está disponível ponto para todos, precisa ver com o pessoal de TI. Oi, Liliane, a dúvida não foi bem aquilo que você me respondeu aqui. É o seguinte, assim, se tem funcionário que faz, por exemplo, 2 dias ou 3 dias na semana um trabalho presencial, seja ele durante o dia todo de trabalho ou parcial, algumas horas, e outros dias da semana ele não vai presencialmente, ele faz supostamente, imaginando um trabalho remoto, ele tem que fazer esse relatório desses dias que ele está fazendo trabalho remoto em casa, ou Sim. e citar isso, que ele está indo tal dia, X de X, tantas horas X, nesse relatório de atividades também? Foi essa a questão, né? Tá. Então, Isabel, ele precisa ter feito a adesão ao trabalho remoto, né? Porque tem as 3 modalidades, que é a escala, ou a flexibilização, ou 100% remoto. Então, ele vai descrever lá de que forma que ele está trabalhando. O relatório de atividades, ele precisa fazer para os dias que ele está remoto. Os dias presenciais vai ser informado na planilha que a Bruna manda lá por e-mail, mas também no relatório de atividades. Então, no meu caso, por exemplo, eu coloco lá, dia tal, trabalho remoto em casa, executei X, Y coisa. Dia Y, eu estive presencialmente na coordenadoria.
Então, você vai informar no relatório, mas o mais importante, o dia presencial precisa ser apontado lá na planilha que a Bruna manda, tá? É a partir dela que ela faz os lançamentos na consistência do servidor. Esclareceu agora? Bom, espero que sim. Maristela. A Bruna respondeu a Maristela, né? Então, ela está perguntando aqui, servidores com o abono da chefia. A chefia dispensou o servidor. A gente precisa receber essa informação, porque aí é feito um outro tipo de controle também, a equipe da Bruna que faz isso. E aí, só lembrar que ele tem que estar enquadrado numa daquelas situações lá de risco e não ser possível fazer o trabalho remoto em casa. Então, ele precisa mandar um documento para a gente, via SEI também, informando quais são os servidores que tiveram ponto dispensado, tá? Padrinha, a Bruna te respondeu aí, não sei se você viu, então... Se não tem como pegar a assinatura da chefia no atestado, ela tem que dar anuência no e-mail, tá? Luciane, o processo, ele é encerrado na nossa coordenadoria, mas ele não está sem acompanhamento. A gente encerra o processo porque ele está incluído num bloco interno nosso do SEI, é assim que a gente tem feito o controle. Se você consultar lá no acompanhamento, no histórico do acompanhamento do processo, você vai ver que ele foi incluído em algum bloco em um bloco interno de um número determinado lá, que é o que a gente faz, tá? Ô, Lili. Oi. Deixa eu só complementar essa questão da conclusão do processo, porque eu percebi também que acho que ontem ou hoje eu estava concluindo o processo, eu acho que alguém ficou inseguro e mandou de novo o processo para mim. Aí eu encerrei de novo, já dei até ciência acho que foi no relatório, ou no plano de trabalho, que não estava aprovado, que foi algum despacho que eu tinha mandado, para a pessoa ter realmente saber que a gente olhou, saber que estava correto, e por isso que a gente concluiu o processo. Então, fiquem tranquilos e dá uma reparada se não tem uma ciência nova para alertar que a gente olhou, que a gente analisou e que está tudo correto, que a gente está encerrando, mas que a gente está fazendo esse acompanhamento, como a Lili falou, em paralelo, dentro do nosso bloco interno. Então, fiquem despreocupados quando a gente conclui o processo, porque a gente continua acompanhando, tá? Só isso mesmo para complementar. Ok. Gente, vocês querem tirar alguma outra dúvida a respeito de como criar esses formulários, enfim, a respeito de plano de trabalho, porque eu preciso entrar numa segunda parte aqui, rapidinha, para falar de outros processos que a gente já está fazendo pelo SEI também, coisas de RH que podem ser solicitadas pelo SEI também. Pode falar, Meide. Professor Meide, qual que é a sua dúvida? Me ouvindo? Oi. Agora eu estou. Então, boa tarde a todos. Como chefe de departamento, eu tenho assinado os relatórios e os ofícios via SEI. E tem algo que me incomoda, que eu não sei se você falou e eu perdi, é que o próprio servidor descreve o que ele fez e ele é que se avalia, autoavalia, dizendo que fez 100%, ou fez parcialmente, ou não fez. Todos eles colocam que fez 100% das atividades. E eu fico pensando, quem deveria julgar se foi completa a atividade
é o chefe que está assinando, e não o próprio servidor que se autoavalia. Uma outra dúvida que eu tenho sobre isso é sobre essa entrega de relatórios. Eu achei muito interessante essa ideia de se colocar diariamente o que o servidor tem feito no relatório quinzenal. Porque eu ouvi uma fala da Marli dizendo no Conselho de Campos, dizendo que havia chefes de departamento que solicitavam relatórios diários, outros semanais, outros quinzenais e outros mensais. Então, eu tirei uma média no meu departamento e pedi para eles fazerem relatórios semanais. E sempre nesses relatórios semanais é um copy-paste dos anteriores. E eu fico muito preocupado, depois com os órgãos de controle, que vão nos avaliar, vão ver se realmente tudo isso foi feito, e ter algum problema com relação a isso. Essas eram as minhas dúvidas. Obrigado. Ok. Então, professor, eu entendo a sua preocupação, né, com relação à primeira pergunta, que é da avaliação, né, do relatório de atividades. A nossa orientação é de que quem preenche aquela parte é o chefe, tá? Se alguém adotou um outro procedimento, é uma particularidade daquela área. Se o chefe, né, entende que não tem problema, o próprio servidor avaliar aquilo ali, se ele cumpriu ou não, a gente não consegue entrar nesse mérito. Mas a orientação é de que aquele campo é a chefia, sim, que preenche, e é ele que descreve lá se está cumprido na totalidade ou não, e pode colocar as observações que julgar necessárias, tá? Inclusive, a gente reforça que esse campo, muitas vezes, tem vindo em branco, não está preenchido, então, que isso seja avaliado antes da assinatura, porque depois que assinar, as duas pessoas assinarem, né, até aquele pergaminho lá da edição, ele some, e aí você não vai mais conseguir fazer. Mas a orientação, sim, é para que... É o chefe que vai dizer se o servidor cumpriu ou não aquilo que foi relatado lá no documento. Sobre a entrega dos relatórios, também é algo que a chefia, é a critério da chefia definir a periodicidade, é essa orientação que a gente tem dado. E aí eu citei o exemplo da minha equipe. Eu tenho duas servidoras comigo, que é a Viviane, e nós definimos que o nosso relatório ele é diário. Então, eu tenho uma planilha que é compartilhada no Drive, individualmente, né, é uma planilha que, no caso da Isabela, só ela e eu que vemos, ela preenche lá as informações diariamente. Quando for amanhã, que é o fechamento do mês, eu valido o que foi preenchido e ela copia e cola lá no SEI para emitir o relatório final dentro do processo. Se o senhor julgar que assim é a melhor forma de acompanhar a sua equipe, pode ser feita. O que a gente pede é que, para o RH, o envio seja feito mensal. É realmente muito complicado para a gente acompanhar diariamente muitos relatórios de atividades sendo incluídos nesses processos, tá? Para o senhor ter uma ideia, nós temos quase 600 processos em acompanhamento. Então, se todo mundo resolver fazer diário dentro do SEI, vai ficar um pouco complicado para a gente. Então, por isso que a gente fala, o acompanhamento interno de vocês definem, para a gente pede que mande o fechamento do mês. Eu consegui esclarecer a sua dúvida, professor? Sim, Perfeito. Sim, muito obrigado. Obrigada. Então, eu preciso avisar a minha secretária, a senhora Francine, que é para não deixar os servidores colocarem, eles se avaliarem se
cumpriram ou não as atividades, porque eu tento, depois que está pronto, eu passei o cursor, o mouse ali para ver se eu conseguia mudar aquilo, eu não consigo mudar. Né? Depois de um tempo, realmente ele não permite. Esse campo não vem aberto para mim. Então, isso que eu fiquei um pouco incomodado. Então, se o servidor preencher e ele não colocar nenhum xizinho ali, sou eu que posso colocar, é isso? É isso, professor. O único cuidado é a questão da assinatura, tá? Precisa combinar com ele que ele vai preencher, o senhor vai visualizar antes dele assinar para dar o ok. E aí depois vocês assinam, porque senão ele não vai deixar mesmo. Então o servidor não deve assinar, fazer o X e assinar, porque é assim que eu recebo. Eu já recebo aquilo pronto, só para eu assinar. Não, aí o ideal é isso, é vocês combinarem os dois assinarem depois que o senhor der o ok, né? Porque se tiver algum ajuste para ser feito, depois que assina, se o pergaminho não estiver disponível, não vai conseguir. Perfeito, ok, muito obrigado. Era essa a informação que eu queria. Muito obrigado. Então, pessoal, a respeito dos planos de trabalho, eram essas as questões. Se vocês precisarem esclarecer outras dúvidas, a gente continua à disposição lá no e-mail, a gente tem respondido, né? A demanda é grande, mas a gente tem conseguido responder em até um dia útil, então, casos bem específicos, vocês podem mandar lá no e-mail do RH que a gente responde. Nessa parte final, eu só queria mostrar para vocês que tem outras situações de processos que antes a gente atendia lá presencialmente, né, no guichê, e eles já estão liberados para ser feitos também pelo SEI, tá? Algumas pessoas até já estão usando, porque já procuraram a gente, e eu só vou elencar aqui para você saber. Então, o que hoje a gente consegue fazer pelo SEI? Vou falar primeiro da minha divisão, que é a divisão de desenvolvimento, progressão e promoção de carreira, tanto de tais como de docentes. Já tem processos no SEI que vocês podem fazer, incluir os documentos, os mesmos documentos que vocês entregariam lá no guichê, ou abririam o processo lá no protocolo, vocês fazem pelo SEI. Progressão por capacitação para tais, incentivo à qualificação, pode pedir pelo SEI. A progressão de docente, né, adjunto 1 para 2, 3, 4, enfim. Promoção de adjunto para associado também. O único processo que a gente ainda não está com o procedimento fechado é o de professor titular, de promoção para professor titular, e eu estou em conversa com a CPPD e com a ProPessoas para a gente definir esse fluxo. Então, o de promoção para titular, a gente vai ficar devendo ainda, mas a gente vai fechar aí nos próximos dias, tá? O único detalhe toda vez que vocês forem incluir um documento, um certificado, um diploma no SEI, ele precisa ser feita uma autenticação digital. Existe uma forma de fazer isso também, a gente também tem um tutorial para ajudar vocês, quem tiver dificuldade com isso, pede para a gente que a gente encaminha, tá? Dos processos da divisão da Bruna, que é a administração de pessoal. Dá para fazer também já pelo SEI, licença gestante, licença paternidade, cadastro de dependentes, né, inclusão ou exclusão, o pedido de férias, que todo mundo já sabe, né, há muito tempo, alteração de conta bancária, solicitação do reembolso do per capita lá do plano de saúde, licença gala, que é para quem casar, e licença nojo, que é em caso de falecimento de algum familiar. As duas únicas ressalvas são nesses dois últimos, né, da licença gala e da licença nojo, que elas não têm formulário próprio ainda dentro do SEI. Então, vocês precisam pegar o formulário que tem disponível no site da ProPessoas, preencher, assinar, digitalizar e inserir no processo lá no SEI, tá? Acho que são esses os processos. Se surgirem outras dúvidas, se surgirem novos procedimentos que a gente consiga incluir dentro do SEI, já vi vocês também, e eu reforço a informação de que a gente está fazendo, sim, tudo pelo SEI já, tá?
Alguém está me perguntando de licença-prêmio. Hernani, se você já pediu licença-prêmio em algum momento, né, da sua vida, você já tem um processo em andamento. Então, eu vou te dizer para a gente, por e-mail, que a gente encaminha lá para o pessoal da frequência para eles verificarem quantos dias você ainda tem direito, enfim, mas a gente tem conseguido atender também, mesmo que seja por e-mail, tá? Luana, estágio probatório. O estágio probatório, ele segue o fluxo normal, você faz a avaliação lá na intranet, e aí, do mesmo jeito, não tem processo ainda dentro do SEI, você imprime, assina, digitaliza esse formulário assinado, que a gente encaminha lá para o pessoal que cuida da avaliação do estágio probatório, tá? Pode mandar para o nosso RH, que a gente tem direcionado para eles. Era isso. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Eu acho que todos para tratar. Nesse primeiro treinamento, a gente conseguiu cumprir com um pouco de atraso, porque era para acabar 3h30, mas já são 4h10 quase. E outros treinamentos acontecerão, tá, gente? Esse foi só o primeiro. Lili, posso fazer uma pergunta? Pode. Então, meu nome é Solange, né? Eu sou da cirurgia cardiovascular, sobre esse estágio probatório. Então, não está ainda acessível, tem que fazer daquela maneira. O professor, ele tem que pegar os documentos, né? E ele tem que assinar e digitalizar para encaminhar a vocês, é isso? Isso, Solange, manda por e-mail. Por enquanto tá assim, tá? A gente está tentando também transferir para o SEI, assim que for possível, a gente avisa. Tá certo, então. Muito obrigada, tá? É a primeira vez que eu participo, eu achei bem esclarecedor, gostei bastante, tá? Parabéns aí para você. Obrigada. Alguém perguntou aqui de professor visitante. Professor visitante tem que ver com o pessoal da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, tá? Contratação de professor visitante, renovação do contrato é feita com eles. A gente agradece. Obrigada mesmo. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra. Obrigada. Gente, obrigada, viu? Obrigada pela participação. Outros treinamentos. Oi, desculpa interromper você, Lili. Gente, obrigada por todos pela participação. Que bom que foi proveitoso, que vocês gostaram. E eu vi gente pedindo até para ter outros treinamentos, outras interações assim, que achou que foi muito proveitoso. Depois também, se vocês acharem que tem mais algum tema que seja importante, que a gente tenha mais um encontro como esse, manda para a gente, sei lá, através de ligações, e-mail, que a gente pode pensar e ter mais um encontro ou outros aí pela frente para conversar com vocês, tá bom? Obrigada mesmo. Perfeito. Obrigado, Lili. Nada. Vamos enviar o material, tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai enviar o material, que estou vendo gente pedindo aí, a gente envia sim, tá bom? A gente manda o material e os tutoriais que eu citei, que já tem prontos, tá?
Liliane, está me ouvindo? Então, você tinha falado, de mencionar... Eu estou. O pessoal está retirando os materiais da casa, você passou já o processo? Lembra que você falou que tinha 2 processos? Passamos. Tá. Sim, sim, nós encaminhamos, o Valdeci, uma delas falou que ela mencionou no plano de trabalho que ia levar, mas depois a chefe não autorizou. E aí acabou, então, cancelando. Tá. E a outra, eu não lembro quem é agora, mas eu posso ver com a Isabela e depois eu te dou um retorno. Tá. Que na próxima reunião que tiver, a gente mencionar isso também. Né? Eu acho que muitos aí devem estar claro. sem equipamento. Eu preciso de equipamento em casa, né? CPU, monitor, ou até impressora, né? Aí a gente faz esse modelo, como fazer via CEI essa solicitação. Tá bom? Ótimo. Então, tá. Beleza, pode deixar que a gente fala assim. Tá, obrigado, viu? Um abraço. Nada. Tchau, tchau, tchau.